as pessoas querem muito a minha opinião sobre o caso Léo Lins, Sério? porque eu não tô dando, né? Porque eu não dei minha opinião. Mas tem que dar opinião de tudo hoje em dia. Daqui, qual que é a opinião? O cara não tem que ser preso, galera. Óbvio. Sabe o que que é, a real? As pessoas acham que aqui eu virei woke. Na verdade, eu cansei mesmo. Porque eu passei 5 anos berrando no microfone e sabe o que que aconteceu no mundo? Nada. Não mudou nada. Eu só tô esgotado mesmo e cansado de falar a mesma coisa durante 5 As anos. mesmas pessoas que te cobram posicionamento hoje, estão falando que você é woke porque você não falou, são as mesmas que falam que as fases que você tinha em hiperfoco e falar do limite do humor era insuportável. É, né? Isso aí é um saco, nem tem o que fazer, mas eu tô. Cara, 6 meses eu vou sumir. Tá bom, pessoal? Daqui 6 meses eu vou zarpar. Mas qual que é a opinião, cara? Ele não tem que ser preso? Eu não vou ficar meia hora gritando sobre por que que ele não tem que ser preso, explicando comédia, porque eu fiz isso durante 5 anos. Não adiantou absolutamente nada. Todo mundo continua se odiando. E o Estado mandou prender um cara que fez piadas sobre grupos e estereótipos. Então, cara, você acha que eu vou continuar estressado e explicando isso? Não, eu não vou, porque Tá velho já. eu tô velho e eu tô com uma fadiga que você não faz ideia. Eu só consigo fazer uma atividade por dia. É. Se eu sair pra tomar café com um amigo meu, essa é a única atividade que eu vou fazer naquele dia, porque essa atividade vai me esgotar e eu preciso voltar pra casa dormir. Sim. Então, essa é a minha opinião, cara. Tá bom? Mas fala. Baita opinião. Mas aí. Bom, eu tô muito orgulhoso do Desinformação que eu e a equipe lá do Sacra TV produzimos na última terça-feira. É engraçado porque segunda a gente não conseguiu fazer o programa porque o Caio tava com dengue. E aí a gente marcou um pra fazer na terça. E é engraçado que se tivesse sido o programa na segunda, nada do que aconteceu terça teria acontecido. Então parece que foi uma coisa dos astros se alinharem. Então terça a gente fez uma desinformação especial sobre o assunto do Léo Lins e tudo mais. E a gente chamou o Bruno Lambert e o Daniel Pax. O Bruno Lambert é gerente do My Fucking, comediante também, e faz show lá, eu faço show com ele. E o Daniel Pax, ele é um comediante mais à esquerda, que anda mais com a galera do Minhoca. E eu levei essas duas visões diferentes pra conversarem, né? Não era nem debater, era pra bater um papo sobre essa questão do Léo Lins e tudo mais. E aí, no meio do programa, o Danilo Gentili estava assistindo, ele disse que poderia entrar, e aí a gente botou ele no programa e foi um programa muito legal. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com a qualidade da conversa. Ninguém gritou, ninguém se ofendeu, ninguém. Foi um papo legal. E, e uma coisa que eu pontuei no programa, que eu tô sendo muito xingado por ter feito isso, é que eu só pedi para as pessoas não perseguirem a família do Patrick Maia e não ameaçar o Clube do Minhoca e não pichar o Clube do Minhoca e não jogar tinta no Clube do Minhoca, porque tem pessoas que trabalham lá e elas ficam com medo, e elas estão com medo de ir trabalhar, não sabem se vai ficar tudo bem. E só de eu falar isso, as pessoas já partiram pra agressão contra a minha pessoa, já falam da minha mulher, já falam um monte de coisa. A culpa é daquela vagabunda lá, daquela esquerdista. Até quando eu não É, falo é engraçado, nada. é engraçado que as pessoas acham que tu é esquerdista e progressista e a gente não lê um livro sobre nada. Eu nunca entendo nada do que estão falando. Se eu tô numa mesa e as pessoas começam a debater direita e esquerda, essa é a hora que eu vou pegar meu celular e eu vou ficar no Instagram. Eu não entendo nada, cara. Não, mas tu é progressista e esquerdista, sua vagabunda, rodada de Tinder, é isso que você é. É, sei lá, até quando eu não tô, a culpa é minha. Então aí começaram a atacar. Sabe, parte do meu cansaço de discutir essas coisas é que eu percebi que o Brasil ele nunca será um lugar para você criar livremente as suas coisas.
Porque inevitavelmente sempre vai partir para perseguição individual, seja o Estado contra uma pessoa ou vai ser a manada contra uma pessoa. Então, faz 1 ou 2 anos que eu desisti dessa coisa de defender liberdade de expressão, porque eu percebi que no Brasil o tiro foi pela culatra e as pessoas não estão discutindo sobre ser livre para criar sem se autocensurar para que a qualidade das ideias daquele povo possa evoluir. O brasileiro entende liberdade de expressão como eu posso perseguir alguém individualmente, eu posso xingar alguém individualmente. O Estado acha que não existe liberdade de expressão, que ele pode prender alguém porque falou coisas, e o povo acha que pode perseguir alguém porque essa pessoa também falou coisas. Então, de verdade, eu acho que essa ideia não vai pegar no Brasil, não vai dar certo, e é por isso que eu tô cansado. Eu não vou ficar gritando aqui sobre a injustiça que estão fazendo com o Léo Lins, porque eu até acho que é culpa do povo também, porque tudo que acontece no Brasil é um reflexo do povo. O Patrick Maia fez um vídeo que eu considerei ruim, eu considerei Mal colocado. muito mal colocado, num timing horroroso também, e eu entendo eu entendo que não era o momento para querer dar essa de inteligente da comédia, mas eu acho que as pessoas não precisavam perseguir a família dele, nem mandar mensagem para a família dele, nem ameaçar o local de trabalho dele. Pra ele também, né? E nem para ele. Então, por isso que eu falo que no Brasil não vai dar certo, porque o que acontece? Aconteceu a prisão do Léo Lins, a condenação. Já é um absurdo, porque é o Estado perseguindo o cara, que fez piadas sobre estereótipos. Sobre grupo. Sobre grupos. Ele fez piadas sobre estereótipos, aí vem o Estado e fala: todos esses grupos aí que você falou se ofenderam. E aí você pergunta: como é que você sabe? E aí o Estado fala: eu garanto. Então você vai preso porque você ofendeu esse grupo. E aí você fala: mas como é que você sabe que todo mundo que faz parte desse grupo se ofendeu? E se tiver 10 pessoas desse grupo que você tá dizendo defender que não se ofendeu, esse cara vai ser solto? Se a gente conseguir provar isso? Então, já começa por aí. Aí as pessoas são livres para se expressar sobre esse assunto. E o Patrick Maia escolheu se expressar daquele jeito, que você pode considerar pretensioso, desleal com o Léo Lins, pode até considerar traição com o Léo Lins e com o pessoal da comédia. Você pode considerar tudo isso. E você pode fazer um vídeo que nem o Danilo fez, se expressando do jeito que o Danilo se expressou. Com raiva, com paixão, porque ele estava defendendo o amigo dele, Léo Lins. Até aí tá no jogo. Só que quando isso acontece no Brasil, o povo não sabe interpretar. O povo não sabe como lidar com essa novela acontecendo no smartphone dele. E aí ele acha que ele tem que participar também dessa coisa. E aí ele vê o vídeo do Danilo, o Danilo tá envolvido, o Danilo tá falando com paixão, com vigor. O que o povo faz? O povo pensa: então eu posso ir lá ameaçar o Patrick. E ameaçar o Clube do Minhoca e pesquisar quem é a mãe do Patrick, quem é a mulher do Patrick, e eu vou lá xingar a mulher e a mãe do Patrick. É isso que o povo acha que pode fazer quando ele vê pessoas se expressando. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não sabem o que é se expressar, elas não sabem o que é pensar sobre um assunto e desenvolver um raciocínio ou uma obra ou um pensamento sobre aquele assunto. Isso é liberdade de expressão. Você pode fazer um vídeo, faz um vídeo e analisa a situação e fala: esse cara é desleal, esse cara foi traidor da comédia, esse cara deu uma facada nas costas do Léo Lins. Você pode se expressar, você pode fazer uma charge sobre isso, uma crônica sobre isso, uma coluna de opinião sobre isso, um reel sobre isso. O que você não pode fazer é ir na DM do cara e xingar ele e ameaçar ele, ou procurar os familiares dele e ameaçar os familiares dele, ameaçar funcionário do Clube do Minhoca, ir até o Clube do Minhoca, pichar o Clube do Minhoca, jogar tinta no Clube do Minhoca. É isso que você não pode fazer. Mas assim, se isso tá acontecendo, você vê que é um problema do Brasil, porque isso acontecia no Comedians também. Os esquerdistas pichavam comedians, depredavam comedians, chamava de estuprador, ou pichou lá: aqui tem estuprador, na época do Rafinha lá. Então você vê que isso é uma característica do povo brasileiro. Sim.
E aí vai, de acordo com o clima e com o que estiver acontecendo, vai ser um grupo ou outro que vai tomar essas atitudes. E aí fica um apontando pro outro. Você começou, não, você começou, não, você começou o cancelamento, não, você começou o cancelamento. Então é uma fadiga de perceber que, inevitavelmente, todas as discussões no Brasil elas vão partir para violência, para xingamento, para ameaça, para medo de ir trabalhar, medo de se expressar. Sempre vai acontecer isso. E eu entendo as pessoas ficarem brabas com o Patrick pelo que ele fez. Você tem a liberdade de achar isso. Eu, quando vi o vídeo, eu pensei, porra, meio pretencioso, né? Se as pessoas ficarem em dúvida de qual lado você está da piada, é porque você não fez o seu trabalho bem feito. Eu não sei se é assim que você analisa a qualidade do seu trabalho, se algumas pessoas não entenderam de que lado eu tô. O problema é dela, se ela não entendeu de que lado eu tô. Mas você pode discutir assim, tá vendo? Mas só de eu falar isso aqui, com esse tom de voz, as pessoas já vão interpretar como um sinal verde pra atacar o Patrick. Você tá entendendo? Claro. E é por isso que eu desisti de tentar fazer qualquer coisa nesse país. Eu desisti de explicar, de gritar, de bolar um beat, de bolar uma piada, de usar ironia, de usar sarcasmo. Porque isso é uma coisa que se repete na internet aqui no Brasil. Você faz uma piada sobre alguma coisa, você reage a alguma coisa de maneira criativa, espontânea, buscando criar alguma coisa, o povo consome aquilo e vai atacar a pessoa que você reagiu, ou fez um review, ou fez uma análise. E não dá, infelizmente não dá. As pessoas acompanham Elas, tudo como novela. elas, sei lá, elas são assim, e é isso aí. E aí eu, no programa, eu perguntei pro Danilo se ele achou que ele pesou a mão no vídeo. Porque isso era uma coisa que eu via a esquerda falando. A esquerda tava dizendo, o Danilo usou o tamanho dele pra atacar o Patrick, e agora os ataques que o Clube do Minhoca e as pessoas que trabalham lá e a família do Patrick tá recebendo tem uma parcela de culpa do Danilo. Eu ouvi isso sendo dito Sim. por aí. Eu vi comentários, eu vi papo assim de comediante, e aí quando o Danilo entrou na conversa, eu quis dar a chance dele limpar isso, porque eu sei que ele não fez isso. Defender. Eu sei que é um efeito colateral de estar no Brasil. Assim como o Patrick fazer aquele vídeo vai criar pessoas de esquerda xingando o Léo Lins e dizendo que ele tem que ser preso mesmo, e aí vão achar a mãe do Léo Lins, vão xingar a mãe do Léo Lins. Quando ele tinha mulher, xingava a mulher dele. Assim como isso acontece do lado de lá, também acontece do lado dali. Quase que eu falei de cá, quase que eu me coloquei na situação. Mas eu percebi isso. E aí eu perguntei isso pro Danilo pra ele tirar isso dele, porque eu sei que não é dele, mas eu tinha que perguntar pra ele poder explicar a situação. E eu achei muito saudável e legal o que ele pôde falar contra essas pessoas que perseguiram o Patrick e perseguiram o Minhoca. Foi muito foda. Ele falou, foi o único lugar que deu um sinal pro público pra eles pararem com isso. Foi o único lugar de todos que repercutiram esse assunto. Foi o único lugar onde o público ouviu do Danilo que não era pra fazer isso. Isso é super positivo. Sim. Você pode sentir raiva do Patrick, você pode achar uma merda o que ele fez, você pode ele achar um merda. Mas não persegue funcionário, local de trabalho, familiar, não ameaça ele. Pelo amor de Deus. E aí eu consegui criar um ambiente onde o Danilo pôde assinalar isso pras pessoas. Porque às vezes nem ele sabe o que tá acontecendo. Sim, E aí, bolha, né? e aí eu fui xingado nos comentários porque, Faz uma pergunta de entrevistador. porque eu fiz essa pergunta pro Danilo, e aí todo mundo me chamando de esquerdista, de woke, de pau mandado da mulher. Chegou um ponto que as pessoas não podem perguntar coisas, cara. Chegou um ponto onde você não pode. A gente vive numa sociedade tão viciada em opiniões, e as pessoas estão consumindo internet esperando serem representadas por alguém, que elas não entendem mais pergunta. E é engraçado também, porque essa galera toda, ela sempre foi anti-representatividade.
Eles passaram anos falando que representatividade era patético, era ridículo, que o que interessava é o indivíduo, que não precisava ter um negro representando um negro, um gay representando um gay, um gordo representando um gay, um trans representando um gay, que isso aí era uma bobagem. E agora essas pessoas elas estão procurando representatividade da opinião delas por aí. E quando você não representa elas se sentem livres pra te xingar, envolver tua família, xingar tua mulher e fazer um monte de disposições sobre você. Esse é o mundo que a gente tá vivendo, cara. As pessoas são viciadas em opiniões, elas consomem opiniões, e o que é mais doentio, elas querem ver a opinião delas o tempo inteiro, em todos os lugares, sendo repetida 100% do tempo. Sim. Ao ponto das pessoas não entenderem mais uma pergunta. Então eu perguntar pro Danilo, e aí o vídeo lá, a repercussão do vídeo, você acha que você pode ter pesado a mão na forma como você fez aquele vídeo? Isso já é você estando do lado contrário. Isso já é você agindo de má fé. Porque assim que essas pessoas politizadas que vestiram uma camisa de um lado, elas vivem. Elas vivem esperando a ideia delas sendo reafirmada 24 horas por dia em todos os veículos de comunicação possível. E quando alguém não cumpre isso, elas concluem que aquela pessoa só pode estar agindo de má fé. Então é porque a minha mulher é uma vagabunda esquerdista, ou é porque eu me vendi pro sistema, ou é porque eu sou um viado esquerdo macho. É sempre alguma coisa baseada na... Essa pessoa só pode estar com má fé. Até quando você faz uma pergunta num ambiente onde você está mediando uma conversa entre diversos pontos de vistas. Um cara como Danilo entra na conversa E ele precisa falar o quê? e eu faço uma pergunta muito bem feita para ele sobre uma situação que talvez ele nem sabia que estivesse acontecendo. Ele explica o ponto dele inteiro, ainda sinaliza pro público que não é para fazer aquilo. Saldo positivo pra caralho da minha Ainda pergunta. convidou o Pax depois. Ainda convidou o Pax pra ir no iFucking e o povo permanece no seu modo de inquisição. Você tá vendo? O povo ele sempre vai estar no modo inquisição. Se você fizer uma pergunta, se você discordar dele, ou se você concordar com ele, mas não do jeito que ele achou que era sim, pra você se exatamente expressar. mesmo. Tem que ser exatamente como ele acha que ele faria se ele tivesse no programa. Então tem gente que acha que se estivesse no meu lugar, estaria xingando o Pax ou xingando o sério? Patrick. Os caras acham que é assim que funciona o negócio. Então você imagina que patético seria se eu chamasse o Danilo pra participar e ficasse eu e ele xingando o Patrick. Que patético seria. Não, mas aí eles iam gostar. Eles iam gostar, mas seria patético pra qualidade do programa, porque as pessoas não querem me ouvir. Eu preciso tirar do Danilo as coisas. Eu preciso incentivar ele a falar cada vez mais, assim como eu preciso incentivar o Pax ou o Bruno Lambert a falar. E aí quando tava eu, Danilo e o Bruno Lambert com uma visão parecida e só tinha o Pax de visão diferente, eu não podia me juntar e linchar a visão do Pax e passar o programa inteiro linchando o Patrick e o Pax. Quando tava só eu e o Pax, eu tava fazendo contraponto com o Pax sobre a questão Léo Lins. Quando chegou o Bruno Lambert, eu me abstive de dar minhas opiniões e fui jogando a bola pros dois. Quando entrou o Danilo, eu me abstive mais ainda da discussão e fiz o meio de campo pro Danilo poder explicar os pontos deles. Mas assim, o que eu tô falando é, eu tô percebendo um modo inquisitório, se é assim que se fala, na população, e não é só mais um lado que tá fazendo isso. É uma coisa generalizada, ao ponto da pessoa não conseguir curtir um programa onde o host faz uma pergunta pra alguém. Na pergunta, a pessoa já viu um ato de má fé, um ato de inimizade, ou alguma outra coisa que as pessoas enxergam. Cara, agora que eu tô vendo, realmente, eu não tinha visto os comentários. Que loucura. Qual que tem? Não, olha aqui, tipo, um cara falou... beleza, tá no caminho de virar esquerdista. Aí um cara falou, mas se vocês acham tanto isso, por que vocês continuam acompanhando? Aí o cara falou, se eles acompanhavam o Petri antes de virar esquerdista, não podem continuar acompanhando e querer que ele volte como era antes. Que loucura, né? Que hospício. E outra coisa, agora que eu tô vendo aqui, o pessoal fica xingando o Pax, é muito louco, porque ninguém mais se sente à vontade de debater. Puta, isso é uma coisa muito importante, que esse público de direita, ele tem que saber.
as pessoas têm medo de se expressar. Sim, As claro. pessoas têm medo de dar a opinião delas porque elas são altamente Sim, perseguidas por essas pessoas. Então, ninguém mais se sente à vontade pra dar a sua opinião porque vai ser xingada em DM, a família vai Não, sofrer, aí falaram assim. funcionários da empresa que o cara trabalha vão sofrer. Aí os comentários no Instagram o Pax dá a opinião dele. Aqui não. Será que porque lá é um pouquinho mais controlado do que você tá num podcast com o Danilo, que vai todo mundo ver e, tipo, você vai receber mais ataque ainda? Ninguém mais se sente à vontade de falar o que tá sentindo, cara. E a culpa é dessa galera. A culpa é sempre do povo. É. Tem um monte de podcast saco cheio que o título é alguma coisa desse sabe uma tipo. coisa que eu fico sempre muito chateada como produtora? Eu sempre senti uma dificuldade de trazer pessoas no Tarja, no Saco Cheio, Desinformação. A Deriva não, porque ele é mais geral. Mas, assim, esses que são mais de humor, eu sempre senti uma dificuldade de pessoas que são mais da esquerda, assim. Tipo, da esquerda, entre aspas. Ah, mas os caras da esquerda também, não dá pra ficar passando a mão na cabeça deles. Que eles são os. deixa eu terminar. Que, não, mas calma aí, mas deixa eu só falar. Nem falei Porque. nada pra si. Não, mas deixa eu falar, porque eles também são uns puta de uns arrogantes. E eles também falam que todo mundo é nazista, é racista, é mesmo. Não, mas deixa eu falar, calma. Mas Tá, mas deixa eu só pontuar aqui. Esses caras também não são um coitadinho. Eles também fizeram isso com todo mundo e aí eles ficavam. Eles não iam nos lugares dizendo que todo mundo era fascista. Também tem isso. Tá. Mas agora, de fato, quando tem pessoas normais e decentes, como por exemplo o Pax, que tá disposto a conversar com as pessoas, essas pessoas boas e decentes que querem bater um papo legal, elas têm medo de se posicionar, elas têm medo de ir no programa e falar o que elas sentem, porque elas serão perseguidas e os familiares serão perseguidos, as namoradas serão perseguidas, o ambiente de trabalho das pessoas será perseguida porque ela deu uma opinião diferente. Então, de fato, essas pessoas também, elas têm um pouco de receio de participar desses lugares e se expressar livremente, né? Sim. Eu só precisei pontuar, porque as pessoas iam pegar nisso aí que você tá falando. Quase não pegam as coisas que eu falo pra me chamar de progressista, Arthur, que novidade. Não, só te ajudei. Essa tua pausa vai mudar muita coisa. Eu só te ajudei, desculpa. Tá, perdi meu raciocínio. Que as pessoas de esquerda têm um pouco de medo de participar das... Sim, porque eles já são mais fechados. Porque eles se sentem mais à vontade falando com o pessoal deles, isso é óbvio. Mas quando tem alguém mais normal, assim, mais de boa, um pouco mais neutro, essas pessoas também têm medo. Porque sabe que o nosso público é muito tóxico. Não é o nosso. Não, o Não, nosso, tipo assim... É o YouTube. O nosso mais de... Não, o problema aqui não é o nosso, é no YouTube. Porque se o cara viraliza um corte onde ele toma uma do Danilo, a família desse cara vai sofrer, o ambiente de trabalho dele vai sofrer. Sim, então... Não é o nosso público. O nosso público tá ouvindo esse programa aqui, tem 50 pessoas ouvindo. Não, o nosso público do saco cheio. Eu tô falando assim, do lado de cá. Tipo, a gente que fez o programa. O programa foi teu. Então, do lado de cá, os comentários, eles costumam ser mais agressivos. Eu tô mentindo? Eu passo por isso todos os dias, eu tô louca? Então, não é o nosso público. Aí as pessoas... Bom, mas todo mundo que fala de você, né? Tipo, o público que me odeia também. mas o público, tipo, o Petri agora é de esquerda, e aí eles começam a xingar. E aí as pessoas que graças a elas, existe o programa, e o programa é muito legal. Porque se fosse 3 pessoas concordando, se fosse você, o Bruno Lambert e o Danilo falando a mesma coisa, não ia ter o contraponto. E não ia ter o debate, só que as pessoas, elas preferem aniquilar o outro lado do que ter um programa divertido, do que ter um programa legal. E aí o que vai acontecer é que na próxima, provavelmente, a pessoa não vai mais. Então, assim, porque não é uma boa experiência pra pessoa sair da sua bolha e participar, mas... E isso, como produtora, é muito foda, porque você tá sempre pensando em fazer programas diferentes, com pontos de vista diferentes. Debate é uma coisa que as pessoas consomem, elas gostam, né? Enfim... Mas sei lá, tipo, eu fico até com um pouco de vergonha quando eu tento chamar alguém, porque eu sinto que a pessoa já fica tipo assim, você quer me usar porque o teu público vai me bater e vai dar audiência. Eu sinto essa vibe, sabe? E é horrível isso. Pra quem tá produzindo um programa é horrível. Então, beleza, fica todo mundo falando a mesma coisa, ó. Então,
É Foi a a, mesma é coisa a com o Ronald. Quando... quando eu trouxe o Ronald pra trabalhar comigo, é porque, então, se depender do público, junta 5 pessoas concordando todo dia de manhã por 5 horas seguidas e pra ele tá bom isso aí. Só que tem uma parcela do público que gosta de ver as contradições e um provocando o outro. Então a minha dinâmica com o Ronald era perfeita, era excelente. Porque um provocava o outro e saíam coisas incríveis. Só que o público inquisitório brasileiro polarizado, ele só consegue ver direita e esquerda. Ele não consegue ver mais nada além disso. Eu acho que até, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o brasileiro já perdeu a condição psíquica de consumir entretenimento. Ele não consegue mais fazer isso. Ou ele vê agenda woke em tudo que é lugar, ou ele vê nazismo em tudo que é lugar. Ou ele vê um esquerdista em tudo que é lugar, ou ele vê um direitista em tudo que é lugar. Ele não consegue mais consumir entretenimento. Isso é um fenômeno pós-polarização. Caralho, criei um termo aqui. Nós estamos vivendo a pós-polarização da sociedade, que é a consequência da polarização. O que está vendo aí? Que sei lá, como tudo é culpa minha, no fim. É muito Que tem aí? importante isso. Não, tipo assim, o fato de você fazer uma pergunta pra um cara num podcast que eu não participo, a culpa é minha também, sei lá. Acho que também foi resultado das últimas mentiras que saiu sobre mim. Agora, tipo, tudo é minha culpa. Então, eu não tinha visto os comentários. Eu acho muito louco como o fato de você ter tal postura acaba sendo minha influência. Tipo, como que eu te influencio a fazer uma pergunta como entrevistador? Ué, porque você fica em casa dizendo pra eu ser esquerdista o dia inteiro. Tá, deve ser. Como que será a rotina, né? Que as pessoas imaginam. Eu acordo, eu. Sabe o que é foda? Essas pessoas nunca foram no meu stand-up. Eu tô no Acústico Comedy todo mês. Domingo eu faço o show com o Bruno Lambert. Essas pessoas nunca foram ver. Porque se elas fossem ver, elas iam ver que o que elas estão falando na internet não tem nenhum sentido. E não vê o tarde também, não vê nada. No tarde a gente faz piada que o Léo Lins ficaria chocado. Eu acho assim, existe uma coisa que eu fiz, e é fato isso. E agora eu vou assumir. Que foi me transformar num esquerdo macho. O que será? Cara, eu tenho amigas. Eu posso ter amigas? E aí, muitas vezes essas amigas vão fazer show no Minhoca, essas coisas. Então, sei lá, eu acho que talvez a minha influência seja convidar, sei lá, essas amigas. Mas é tão ruim. Porque quando a gente fez o Saco Cheio com a Aba Anônima, nossa, foi um disparate da minha parte chamar a Carol pra fazer. E eu acho que a minha influência acaba sendo essa. A gente tá no meio da comédia. Eu fiz algumas amizades com mulher. Elas têm um texto, talvez, né, mais voltado pra mulher. Mais esquerdista safado. E aí, tipo, sei lá, e aí parece que o fato de eu chamar essas pessoas significa que eu tô fazendo você ter algum tipo de pensamento. O que é muito louco, porque no próprio Saco Cheio que a gente fez com a Aba, cada um tem uma opinião. Então isso que é foda. Aí viraliza um corte onde eu sou absolutamente o que eu sou, que é um comediante que leva pra esse lado mais escroto da coisa. Viraliza um corte onde eu provoco elas sobre a questão das lésbicas. Isso viraliza E aí todo mundo continua bem. não, e mesmo assim eu ainda sou um esquerdista porque eu fiz um programa com Não, mas comediantes você vê como esquerdistas. que é. Tipo assim, se a pessoa ela pega o programa inteiro, você é esquerdista. Se sai um corte em que você fala lésbicas não existem, você é foda. E aí os comentários é, caralho, Petri sempre doma as fêmeas como ninguém. Porque esse pequeno corte fez o cara se sentir muito representado. Se sai um outro corte que não tem nada a ver com aquilo, se sai um corte do Danilo que você faz uma pergunta pra ele que não foi igual a do Aba Anônima, nossa, agora esquerdou de vez. Então, tipo, tem que sair todos os cortes você dando homem e mulher, sabe? O fenômeno do Saco Cheio com a Aba Anônima foi interessante, porque saiu o episódio e as pessoas já começaram a reclamar. Inteiro. Nossa, o que aconteceu com este cara? Ele está conversando com mulheres? Que porra é essa? Só que se você vê o programa, a gente tá Todo mundo se zoando. praticamente discordando o programa inteiro. Eu tô provocando elas estão me provocando. Eu falo que lésbica não existe, a gente discute. E existe essa dinâmica, só que só pelo fato de ter uma mulher no programa e de ser uma delas ser a Carol Delgado, que é de esquerda, o cara já buga. A mesma coisa com o Ronald.
Quantas discussões eu tive com o Ronald? Por que eu não posso Que- ter um amigo de esquerda? Não, mas quantas discussões eu tive com o Ronald que a gente se opôs nas ideias e mesmo assim, só dele estar ali, eu já tinha virado esquerdista. Mesmo, o cara não viu o corte que eu discordo, a gente discute sobre picho, a gente discute sobre trans. Mas é isso que eu não entendo, tipo assim, a gente é o nosso amigo porque eu tenho amigo esquerdista, eu tenho amigo não de extrema direita, né, porque a gente é mais, mas meio de direita, direitola. Eu tenho amigo gay, eu tenho amiga trans, eu tenho amigo super hétero. Eu não entendo essa questão de a gente ter que só andar com as pessoas que são extremamente parecidas. Se depender do público, Porque tudo senão vai a gente- ser igual pra sempre. Senão, porque senão a gente vira aquela pessoa. Eu fico. Não entendo. A última pergunta que eu faria pra Carol, num programa como o nosso, seria a posição dela. Porque tá rolando tanta coisa mais engraçada na hora, sabe? Então, a gente tá vivendo o fenômeno da pós-polarização, porque são as consequências da polarização O povo tá com estresse. política na sociedade. E agora a gente tá vivendo isso. E tá num nível que o povo brasileiro perdeu totalmente a capacidade de consumir entretenimento. Entretenimento pro brasileiro hoje é se ele concordar com o que tá sendo dito por trás do entretenimento. Aí entretenimento perde. Se for eu e o Ronald conversando, não é entretenimento porque tem um esquerdista. Se eu perguntar um negócio pro Danilo que ele acha que eu não devia perguntar, não é mais entretenimento, é um posicionamento político. Tudo é um posicionamento político, menos quando todo mundo concorda com Aí a é- opinião dele, do Aí público. é Aí é entretenimento e aí é piada. Puta que pariu, a gente tá vivendo esse momento agora. Que loucura. Que Não, loucura. o que mais tem agora é que só o que a pessoa curte é piada. E são as pessoas que mais defendem liberdade de expressão. Aí elas levam todo o resto que elas não gostam a sério. Do tipo, isso daí. Entendeu? Não. As pessoas que ficam, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Aí você vai, usa liberdade de expressão e faz uma pergunta pro Danilo. Pronto, você é um lixo. Mas se você faz uma piada, eu odeio pessoas que não têm braço. Engraçado, liberdade de expressão. É bom. Só eu Mas a minha opinião pra fechar é que, galera, se o Estado brasileiro persegue pessoas, talvez você seja muito mais parecido com esse Estado do que você possa imaginar. E se você vive num país onde o Estado persegue os outros, talvez você tenha isso aí dentro de você também, só que você faz em outros lugares sem perceber. O Estado é só uma consequência e um reflexo do que o povo emana. E talvez você que ameaça o Patrick Maia, você que vai nas DM do Patrick Maia e ameaça ele, que procura a mãe dele, procura a namorada dele e ameaça o local de trabalho dele, faz todos os funcionários dele ter medo de ir pro Clube do Minhoca no dia seguinte. Talvez você seja tão parecido com esse estado persecutório quanto você não pode imaginar. Não sei se essa frase teve algum sentido, mas eu sei que você entendeu aí dentro da sua alma. Então a real é que eu não me surpreendo mais uma juíza assinar uma sentença de 8 anos pro Léo Lins. Não vai acontecer nada, eu espero. Eu acho que na segunda instância vai cair. O que eu vi? Caralho, mandando esse comentário. Caralho, o que tá acontecendo com o Petri? Aí um cara falou, ele só não falou o que você quis ouvir. Isso te deixa triste? Deixa, porque o Petri na internet trai todos os que te deram amor. Principalmente nós, o teu público. O que, mano? Você só fez uma pergunta. Isso é tóxico pra caralho. Isso é loucura completa, cara. As pessoas não percebem o quão abusivo é isso. Eu acho que quando elas estão digitando, elas não percebem, de fato. Bom, mas eu acho que essa juíza, em primeiro lugar, ela quer chamar atenção, ela quer o rosto dela por aí, ela quer repercutir, ela quer ser a mulher, a juíza que prendeu o cara e vai circular o nome dela no noticiário. Eu acho que tem muito disso nessa situação. Eu acho, sim, eu não sei, né? Ia ser uma loucura se de fato ele fosse preso, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E se acontecer, não me surpreende por causa do povo inquisitório que a gente tem. Então, cada um persegue do jeito que dá. Alguns ameaçam o local de trabalho, alguns xingam familiares e outros mandam pra cadeia.
Então, se você aí que ameaça o Patrick Maia ou os familiares dele, se você tivesse uma caneta e você fosse um juiz, você estaria mandando prender um cara que se expressou. E talvez você mesmo estaria mandando prender o Léo Lins, dependendo do lado que você decidiu estar. Então, eu acho que não é uma questão de ideologia, de lado, é uma questão de temperamento nacional. Isso inevitavelmente vai acontecer. Quem tem a caneta hoje tá do lado que você aí não gosta e vai perseguir as pessoas que você gosta, mas se a caneta tivesse com outra pessoa, outras pessoas estariam sendo perseguidas e abusadas. Eu acho que isso é uma característica do povo. E isso você vê em qualquer caixa de comentário de qualquer vídeo do YouTube. Qualquer pessoa que se expressa, que pergunta, que dá opinião, é agredida, é ameaçada e é violentada. Então, é isso. Pra mim, essa juíza mandar prender o Léo Lins é um absurdo, só que pra mim é só um reflexo do temperamento e da temperatura que esse Brasil vive. E para mim não tem nenhuma diferença você que persegue o Patrick Maia e a juíza que mandou prender o Léo Lins. Ou eu. Pra mim é a mesma coisa e é por isso que eu não tenho mais energia nenhuma pra berrar, pra Tá gritar, vendo? porque também eu percebi que as pessoas que eu representava, elas não querem liberdade. Elas querem se sentir representada, ouvir o que elas acham e perseguir as pessoas que elas acham que estão do lado contrário. Então, se hoje eu tô com menos energia, eu tô de saco cheio de repetir as mesmas coisas, talvez seja por culpa sua também, público, que não sabe se comportar e você faz eu ter vergonha de algum dia ter representado você. Porque se eu dou a minha opinião do jeito que eu costumava dar, com força, fazendo ironia, sarcasmo, react, fazendo um beat, eu sei que eu seria parte da perseguição que o Patrick sofreu. Se eu cobrisse esse caso do jeito artístico que eu gostaria de fazer, eu sei que eu daria mais munição pra você aí, doente mental, perseguir o Patrick Maia. Então, eu só tô cansado mesmo, eu só tô de saco cheio e literalmente não, figurativamente, coincidentemente, é isso que eu queria falar, porque o nome do programa é esse. Então não espere mais de mim que eu vá representar você, tá bom? Eu não vou representar você, eu não quero representar ninguém, eu só queria fazer um programa maneiro, o que é uma impossibilidade a cada dia que passa nesse Brasil, tá bom? Ninguém quer liberdade de expressão, ninguém defende liberdade de expressão. Vocês querem perseguir, vocês querem fazer inquisição, seja você um juiz, seja você um cara com um smartphone na sua mão. E a única diferença é que o juiz tem o poder. Se você tivesse, você estaria perseguindo as pessoas que você considera que estão do lado errado. Tá bom? Essa é a minha meu review do programa. Fora isso, um baita programa. Eu saí do programa com muita alegria. Eu cheguei em casa com muito orgulho de ter proporcionado uma conversa daquelas no momento que a gente estava passando. E posso falar a verdade também, cara. Quando eu faço esse programa, eu volto com tanta alegria e eu vou ver os comentários. Eu vou ver os comentários com felicidade, assim, né? Eu penso, porra, essa coisa boa que eu dei pro mundo, vamos ver como que as pessoas consumiram, como que elas interpretaram, como que elas se divertiram com essa conversa. Eu vou com essa energia ver os comentários. Quando você chega lá, gente xingando a minha mulher, gente me chamando de um monte de coisa, gente xingando o Pax. E aí... É liberdade de expressão, né? Então... Pra essas pessoas. Pra ela, exatamente, pra elas, liberdade de expressão é xingar, é ameaçar, é falar da mulher dos outros. Isso é liberdade de expressão. Pra esses imbecis do caralho. E são essas pessoas que estão defendendo o Léo Lins. E é por isso que cada dia. Né? Não, o cara o literalmente tá defendendo. Tipo, o cara defende o Léo Lins e ele usa a liberdade de expressão pra perseguir pessoas. Então, sei lá, queima até o filme, cara.
E aí, você pode culpar a juíza que interpreta o show do Léo Lins como perseguição? Pois é. Se você faz isso também, se você persegue pessoas que você acha que fizeram algo errado, é tudo uma grande confusão, cara. Num país saudável, em primeiro lugar que o Léo Lins nem seria condenado à prisão, né? Ele nem estaria sendo julgado por ter feito piadas com estereótipos e grupos. Mas num país saudável, se isso acontecesse e o Patrick Maia fizesse aquele vídeo ruim que ele fez, e o Danilo fizesse a resposta que ele fez, isso só se tornaria uma notícia. As pessoas iam acompanhar, iam ver, e ninguém ia ser ameaçado, ninguém ia ser perseguido, ninguém. E eu acho que posso te falar, acho que a maioria das pessoas ia concordar com o Danilo, de que foi um vídeo mal feito, posto no momento errado, com uma vibe um pouco pretensiosa de querer acenar pro público à esquerda que ele é o cara mais inteligente. Isso é o que eu acho, eu posso achar isso, mas não significa que eu acho que ele é um merda, que ele tem que apanhar, que ele tem que morrer e que tem que ser ameaçado as pessoas em volta dele, nem ele. Essa que é a merda que tá, que tá rolando. Que tá ficando cada dia mais. As pessoas estão ficando cada dia mais agressivas. Tá Sim, ficando violento. assustador. Eu não sei se essa coisa vai sair da internet, mas assim, o prazer que eu tinha há alguns anos de criar coisas na internet, ele de falar que não existe mais. A real é que não existe mais. Porque hoje qualquer coisa que eu posto, a minha mulher é ofendida, a minha índole é colocada em jogo. Nunca é sobre o que foi criado. Mentira. Mentiras continuam sendo passadas aí à frente, a fazer uns 8 meses. Então, de fato, o prazer em criar, em fazer um programa foda como aquele ali, E até o fato de você ter tido esse prazer um dia, e criado programas fodas, hoje isso é usado como arma pra falar que você é um bosta, porque você não fala as mesmas coisas de 2016. Então, tipo, até a parte que você tinha energia é usada de maneira errada. o que vai sobrar no Brasil, eu imagino que seja. Jornal. Cara, o que vai sobrar, né? Daqui a um tempo, porque de fato ninguém mais vai conseguir fazer nada, porque o Estado vai perseguir algumas pessoas, o povo vai se perseguir outras, e no fim ninguém mais vai conseguir se expressar, falar, porque tudo vai despencar. Despencar? Tudo vai. Desmoronar. Não é desmoronar, pender pra violência. Sim. Tudo vai pender pra chamar pra porrada, dizer que vai bater, se vê por aí. Nossa. Tudo vai cair nesse lugar daqui a um tempo. E tem gente que fomenta isso também. Mas enfim, é isso, cara. Cada dia que passa, a minha esperança neste país diminui. Cada dia que passa, eu detesto mais o povo, o Estado, o governo, todo mundo. A luta pela liberdade de expressão no Brasil nunca foi sobre liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas nunca entenderam o que era ter a liberdade para criar, para se arriscar, para tentar. No Brasil virou outra coisa completamente diferente. Aliás, nem virou, porque nunca foi algo. Nunca foi alguma coisa. As pessoas que defendem o Léo Lins, elas nem sabem o que é liberdade de expressão. Eles querem um pouquinho. Não, eu tô dizendo o próprio público. O próprio público. Você tem pessoas específicas que, por exemplo, o Ricardo Ventura, o cara que fala de linguagem corporal lá, Certo. ele defendeu o Léo Lins no Instagram dele. E aí o público xingou ele. Entendeu? Ele defendeu. Ele defendeu o Léo Lins e a galera que não, que quer o Léo Lins preso, xingou o Ricardo Ventura. Porque ele se posicionou a favor do Léo Lins. Então é uma coisa. É um momento muito esquisito que a gente tá vivendo. E aí eu não sei se é questão de bolha, se é questão de só ignorar, porque também eu tô repensando essa coisa de será que tem que ignorar mesmo o clima do público? Não sei. Porque é bem difícil você criar, jogar na internet e não ver como que as pessoas absorveram aquilo. É bem difícil, porque é como se tu tivesse um restaurante e você não pergunta pro cara, né? Gostou? Como é que ele aproveitou o sabor ali. Então, assim,
por um lado dá vontade de só produzir e nunca mais ver nada, mas ao mesmo tempo quando você joga um programa tão bom quanto esse na internet, você tem vontade de compartilhar aquela alegria com outras pessoas, né? E é quando você abre o lugar onde as pessoas deveriam estar compartilhando alegria e só tem coisa ruim, isso de fato vai minando, né? Eu acho que é geral. Você vai pensando assim, cara, quer saber, cara? Foda-se essa merda que esse povo não merece porra nenhuma e tem mais é que Mas é porque quem ser gosta essa não bosta aí que comenta. tá acontecendo. É, eu sei que que gosta não comenta, mas não era assim. Não era tão polarizado Não, assim. não era. Não era tão doentio assim. Nos últimos Não é 5 tão. anos, nos últimos 5 anos, fudeu. Não era tão doentio essa coisa dos times assim. Parece que agora só o que tem. Eu lembro que eu lembro que quando alguém politizava alguma coisa, essa pessoa era zoada. Sim. Ela era motivo de chacota. O cara que vestia um time. Essa pessoa era zoada, era meio que achincalhada. Ai, sai daqui, chato. Isso Militante. acontecia. Era militante. Acabou isso. Ninguém mais é zoado por ter vestido uma camisa de força ideológica. Isso era comum há, sei lá, 3 anos. Só que chegou um momento que essas pessoas se tornaram uma maioria esmagadora, e eu acho que quem não vestiu a camisa de força ideológica e tá só consumindo os conteúdos também tá um pouco enjoado dessa coisa e tá percebendo o clima ruim que tá tomando conta da sociedade como um todo. Aí eu não sei se é só na internet, se é fora também. É interessante que a gente tá aqui em Porto Alegre e a gente tava num bairro que costumava ser um bairro muito movimentado, com muita gente na rua e gritaria e tal, e hoje não tem ninguém. Então, eu não sei se as pessoas estão cansadas, de maneira geral, e estão mais em silêncio mesmo, não estão saindo na rua, estão muito reclusas, e aí tem uma parcela da sociedade que está com muita raiva, que talvez sejam jovens que passaram pela Covid, e agora os traumas da Covid estão vindo à tona dessas pessoas que ficaram em casa num momento crucial da vida delas, sabe? O cara tinha 18 anos e ficou trancado em casa. E agora ele não sabe mais socializar, ele não sabe reagir, não sabe interpretar as coisas. Ele tem muita energia acumulada e aí isso acaba saindo na internet, em comentários e xingamentos e tudo mais. Mas é isso aí, cara. Sei lá, em breve nada disso mais será necessário.